gigante da colina Vasco da Gama, que empata amargamente, de uma maneira, no mínimo, duvidosa, o Palmeiras. Empata não, perdeu, fiquei com o peixe na cabeça. Que perde para o Palmeiras de uma maneira no mínimo duvidosa, que tá fazendo LF aí, ó. Roubadinho. Já tá na tela aí, nosso diretor já colocou 1-0 Palmeiras dentro do Allianz Parque. Não tem jeito. Quer que eu fale primeiro pra você falar depois? Cara, então tanto faz. Posso começar falando. Assisti o jogo ontem. A gente sabia, o torcedor vascaíno sabia que seria um jogo complicado por se tratar de Palmeiras, por mais que o Vasco venha apresentando uma crescente na temporada. Dos últimos 3 jogos foram 2 vitórias e um empate, 7 pontos somados. A sequência mais positiva do Vasco na temporada, entendeu? A sequência mais positiva do Vasco dentro do Brasileirão. E por mais que venha de uma crescente, ganhando de Atlético Mineiro, que está na primeira parte da tabela, ganhando do Grêmio, que está brigando ali pelas primeiras colocações, a gente sabia que seria um jogo difícil, porque o Palmeiras, por ter ganhado de 4-0 do Deportivo Pereira, com certeza viria com seu time titular para a partida. Eu vou espirrar. Sempre que eu vou falar, eu vou espirrar. É incrível, mano. Eu vou começar a falar, dá vontade de espirrar, dá vontade de tossir. Mas, enfim, a gente sabia que o Palmeiras ia vir com o time titular e talvez entre com as reservas. Vai ser em São Paulo, contra o Deportivo Pereira. Passou por um sufoco, né? O principal reforço do Palmeiras na janela saiu lesionado, né? Lá da Colômbia, que foi o avião da Leiloca e tal. Deixou a desejar no final. A delegação do Palmeiras teve que viajar 200 quilômetros de ônibus para depois pegar o avião e aí sim chegar em São Paulo. Se eu não me engano, chegou sexta. E aí teve somente sábado para se preparar para o jogo, já que o jogo foi no domingo. Mas mesmo com todos esses fatores, o Palmeiras era com certeza amplo favorito, porque o Vasco vem apresentando sim uma crescente. Só que o Palmeiras é um time muito consolidado, é um time muito sólido, que não vem de hoje, né? É um resultado. Desde 2020 vem com título de expressão. E além disso, tem o seu técnico desde aquele momento, né? E vem só trazendo peças para fortalecer ainda mais o elenco. Então é um time muito completo, diferente do Vasco, que está numa crescente, né? Tá se readaptando à Série A do Campeonato Brasileiro, já que subiu no ano passado. Então são realidades adversas. Só que o começo do jogo, a gente tinha entendido que o Vasco ia optar por deixar a bola com o Palmeiras e partir para os contra-ataques, jogando de uma maneira um pouco diferente do que Atlético Mineiro e até mesmo contra o Bragantino, até porque o Palmeiras era amplo favorito dentro de casa, e o Vasco conseguiu fechar um gol, né, depois do cruzamento do Piton. Veguete tenta encobrir o Everton, até consegue, só que a bola é cortada, Richard Rios afasta, e aí gol do Paulinho Paulo, um golaço. Eu acho que o Paulinho vai demorar para fazer um gol daquele. Pô, que porrada de longe, 3 dedos, a bola pegou um efeito absurdo. Gol Puskás, mano. Golaço mesmo. Golaço. E gol com assinatura de Payet. Se a gente for pensar em alguma coisa assim, gol com assinatura de Payet, porque o Payet tem um gol desse que foi feito até no ano passado. Gol parecido. Então, o Vasco abriu o placar e foi garfado. Daqui a pouco a gente fala disso, não vou entrar nisso agora, senão eu vou tomar muito tempo e tal, e eu quero que seja uma conversa entre nós. Mas aí o gol foi anulado, na minha opinião, de maneira injusta. A bola continuou seguindo e tal. O Palmeiras tentava, só que o Vasco vem com uma linha defensiva muito boa, né, e tal. Dos últimos 3 jogos, né, que o Vasco saiu com 2 vitórias e um empate, o Vasco tomou apenas um gol. Então, um retrospecto muito positivo, que é um time que vinha sendo vazado em todos os jogos. Então, muito bem o Vasco no setor defensivo, com um zagueiro, né, no lugar do lateral direito, e um cabeça de área que joga muito bem protegendo a zaga, que é o Zé Miguel, e vem apresentando cada vez mais confiança para sair jogando. Então o Palmeiras teve dificuldade para penetrar a zaga do Vasco e conseguiu o gol através de uma bola parada, um gol de falta do Veiga, que disseram que o Léo Jardim falhou. Só que, na minha opinião, eu acho que foi mais mérito do Rafael Veiga pelo chute do que demérito do Léo Jardim. Tava um pouquinho mal posicionado? Eu acho que tava. Só que eu acho que foi um chute raro. Ninguém imaginava do Rafael Veiga jogar a bola lá. A bola foi alta, forte e foi no limite. A bola bate na trave antes de entrar no gol. Então, eu acho que foi mais mérito do Veiga do que demérito do Léo Jardim. E assim foi o jogo até o final. Teve alguns lampejos do Palmeiras. O Palmeiras, depois que fez o gol, conseguiu, né, dominar a partida.
teve mais oportunidades porque o Vasco teve que se lançar ao ataque, e aí optou por Mita Rodrigues, Orediano, com o time mais ofensivo. Mas no final foi isso, 1-0 para o Palmeiras, que vence dentro de casa, uma derrota para o Vasco que fica com aquele gosto amargo por conta do roubo, né, dentro do Allianz Parque, mas vida que segue. Vamos ver como o Vasco se portará diante dos próximos desafios, já que vem numa sequência aí que terá embates contra times que estão lá embaixo, como Bahia, América Mineiro, que já foi agendado o jogo que aconteceria no primeiro turno, tá pro dia 23 de setembro. 23 de setembro? Então, exato, 23 de setembro, lá na Arena da Independência, cai num sábado às 6h30. Então vamos ver como o Vasco se porta, porque por mais que tenha saído com a derrota ontem, jogou bem na medida do possível, né, dentro das adversidades que foram impostas pelo Palmeiras dentro da partida. E o Ramon Dias está gostando muito da evolução do time, principalmente das peças que chegaram, que foi o próprio Paulinho Paula, o Praxedes no meio de campo, o Veguete não precisa nem falar, parece que joga no elenco do Vasco há 3 anos e tal. O Serginho ontem deixou um pouco a desejar e tal, assumiu a qualidade. Ele mesmo, Serginho Kosovo, ontem tava com os ovo mole, porque não jogou tão bem, mas basicamente isso, o Vasco perde, mas eu não acho nenhum absurdo o Vasco perder para o Palmeiras dentro da Allianz Parque, só que dentro das adversidades que aconteceram dentro do jogo, né, trazendo o jogo como um todo, eu achei que o Vasco foi garfado, e eu acho que se o Vasco faz aquele primeiro, sairia com a vitória, porque aquela bola que o Veiga chutou, nunca que o Veiga, no momento que o Palmeiras está passando por adversidade, perdendo de 1-0, nunca, eu cravo aqui, nunca que o Veiga ia chutar aquela bola direto pro gol. Pô, acho que chutaria. Eu acho que ele ia fazer alguma jogada ensaiada, segundo pau, primeiro pau, porque o Palmeiras do Abel, mano, é um Palmeiras que joga muito bola na área, né? Tal. E aí, numa oportunidade, numa falta lateral, acho que ele ia jogar na área pra ver se Gustavo Boni, alguém aparecia pra jogar pra dentro. Mas basicamente isso, LF. Fala comigo e tal, depois sai pro chat e a gente finaliza a live. Então, uma partida que os torcedores do Vasco saíram na bronca com a arbitragem, como você disse, é uma partida também que o Vasco foi, na minha visão, completamente dominado pelo Palmeiras, e não acho isso um demérito, isso acontece. O Palmeiras é um time que, como você disse, joga muitos anos juntos, é um time muito superior ao time do Vasco, que está em evolução ainda, um time com comandante novo, que está mostrando serviço, está mostrando seu trabalho, mas quando pegou um time agora, que na minha opinião talvez seja o melhor do Brasil, acabou perdendo e perdeu por 1-0 numa partida que, vou te falar, não teve grandes sustos de nenhum dos dois lados, tirando esse lance do gol. Claro, tem uma chance ou outra, e o Vasco ali no primeiro tempo foi bem abaixo, na minha opinião, do que vinha nos últimos jogos. O Vasco tinha começado bem contra o Atlético Mineiro, contra o Bragantino, estava fazendo bons primeiros tempos e bons inícios de partida. Foi diferente dessa vez contra o Palmeiras. Por sorte, acaba conseguindo fazer aquele gol com o Paulinho Paulo, como você disse, numa boa oportunidade ali, acabou achando esse gol, que infelizmente foi anulado, na minha opinião, de uma forma irregular. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas depois disso, parece que o Vasco deu uma sentida, não conseguiu mais agredir o Palmeiras cozinhou o jogo todo, foi um jogo tranquilo. Também não foi aquele jogaço do Palmeiras, foi um jogo normal onde o Palmeiras jogou sem fazer muita força, jogou tranquilo em casa, sem muito esforço. E aí consegue achar o gol na segunda etapa com o Rafael Veiga, uma cobrança de falta. Um golaço, irmão, um golaço. Achei que foi um pouco de falha do Léo Jardim, mas não é aquela falha para crucificar o goleiro. Foi muito mérito mesmo do Rafael Veiga. E o Vasco acaba perdendo fora de casa, como eu disse, o resultado normal. Tem que focar em vencer os jogos contra os adversários principais ali. Então a disputa, o que não aconteceu no primeiro turno, tem que fazer agora. Vencer o Bahia fora de casa, vencer o América Mineiro. São jogos muito importantes. Aproveitar que o Bahia tropeçou, perdeu, o América Mineiro ganhou, beleza, mas está um pouco atrás ainda. O Vasco, para mim, tem mais time que o América Mineiro consegue essa vitória. Contra o Bahia, acho que vai ser um jogo mais pau a pau, um jogo bem páreo, bem parelho, ainda mais jogo na casa do Bahia, na Fonte Nova.